Olá, viva a todos, bem-vindos a mais uma semana de emissões aqui no canal Arturismo. Está, claro, o tema do costume, coronavírus e o impacto no turismo, não só aqui, mas claro, a nível global. O update diário desta segunda-feira, 27 de abril de 2020, tem muitas notícias, por isso é melhor começar já. Ora bem, esta é o tipo de notícia que provavelmente os hoteleiros gostariam de ouvir em Portugal, mas não ouvem provavelmente. Vai haver um grande apoio à gastronomia na Alemanha. O IVA da comida vai baixar para 7% no período de 1 de julho próximo até 30 de junho de 2021. Portanto, durante um ano, o IVA da comida na restauração na Alemanha a baixar para 7%, é a taxa reduzida. Então, talvez fosse uma boa ideia aqui também ser proposto isso ao Governo. Ainda na Alemanha, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Heiko Maas, está a tentar prevenir contra a abertura precipitada de destinos turísticos, pois isso pode ser muito bom num primeiro momento, mas que pode levar a uma retomada, a um ressurgimento dos casos de coronavírus, de Covid-19, isto não só na Alemanha, mas um pouco por toda a Europa. Ele até diz que uma corrida para ver aqui na Europa quem é que reabre primeiro o seu próprio destino turístico pode levar a riscos inaceitáveis, segundo uma entrevista dada neste fim de semana no Bild am Sonntag. Ele deu o exemplo de uma situação realmente muito triste. O resort de ski austríaco de Ischgl. Em Ischgl, o que aconteceu? Muitos turistas alemães e de toda a Europa, sobretudo toda a Europa, e não tanto do resto do mundo, tanto austríacos como alemães, italianos e tal, houve ali um grande centro de infecção. Já em fevereiro o resort estava cheio e provou-se depois que muitas das pessoas infectadas num primeiro momento em vários países tinham de facto contraído a infecção nesse local. Ora, isto é o que pode acontecer em qualquer destino turístico e, segundo este ministro alemão, isso não pode acontecer outra vez. Portanto, esta notícia dá que pensar. As autoridades estão a ser cautelosas e a tentar que o turismo reabra um pouco mais lá para a frente. A esse propósito, ainda na Alemanha, a TUI, a Altours e a FTI, conhecidos operadores daquele país, que poderiam abrir já em breve as suas reservas, mas não. Todos os voos têm estado cancelados e vai ser prolongado esse cancelamento até 15 de maio. A Olimar também já tinha dito o mesmo, há poucos dias. Portanto, quase tudo o que é alemão a não querer viagens antes de 15 de maio para terem mais certezas sobre a evolução do coronavírus. Portanto, ficam desde já estas notícias relativas a um mercado muito, muito importante para o sul da Europa, para Portugal, Algarve, Espanha, Canárias, Cabo Verde também, e fica de facto esse aviso. Entretanto, qual é, no meio desta situação toda, o setor da hotelaria que vai provavelmente pagar o preço mais alto da crise? Sem dúvida, um dos setores que estava realmente a bater recordes, barcos de cruzeiro, que aqui há uns anos era visto como uma coisa lá muito americana, mas de facto na Europa sempre foi também um setor muito forte e nos últimos anos, tal como outros, teve uma explosão fabulosa. Milhares de pessoas a bordo de barcos de cruzeiro foram infectadas com o coronavírus e, sendo de facto uma realidade onde está muita gente concentrada no mesmo espaço, há muitos barcos de cruzeiro que têm a lotação equivalente a 20, 25 unidades hoteleiras. É espantoso, mas é verdade. Então, seguramente, já dizem alguns especialistas, o setor dos barcos de cruzeiro vai mesmo atravessar o deserto, ou seja, uma longa travessia no deserto, porque é mais perigoso, exatamente porque é difícil manter o tal distanciamento social. Entretanto, de volta à realidade e àqueles que outrora grandes precisam de dinheiro, a Booking.com, que
inicialmente era uma empresa de base holandesa, depois, ao ser adquirida por Priceline nos Estados Unidos, passou a ter sede na América, mas a sede aqui na União Europeia continua a ser na Holanda e por causa disso a Booking.com está a pedir ajuda governamental à Holanda. Basta lembrar que há 5.500 funcionários desta empresa que continuam na Holanda, mas a imprensa holandesa já está a atacar a Booking.com. Por exemplo, um jornal, o Rede Financiële Dagblad, diz que a máquina de lucros da Booking.com está a levantar as mãos em desespero à procura de ajuda do Estado holandês. E o problema é que o Estado holandês não quer, porque ainda há pouco tempo a Booking.com pagou muito em dividendos aos acionistas e agora vem pedir ajuda. Portanto, uma situação mais uma complexa que nos está a acompanhar. Em pior situação está a Hertz. Está o tal setor das rentacars também a sofrer muito. A Hertz vai provavelmente fazer uma grande reestruturação da sua empresa para evitar um pedido de falência. Onde é que se podia imaginar uma notícia destas ainda há poucos meses? Pois é, uma firma financeira, a Moelis & Company, são banqueiros, estão a tentar arranjar liquidez para a Hertz para evitar o pedido de falência. Portanto, há muitas opções, passa tudo por mais endividamento, é preciso ter quem empresta o dinheiro. Entretanto, noutro tipo de notícias, a Airbnb, nós já tínhamos falado que a China era um bom exemplo de como é que poderia ser a recuperação do turismo pós-coronavírus. Para já o que se sabe é que a Airbnb tem mais reservas domésticas em abril, comparado com o mês de março, na China, um aumento de 200%. Mas, antes que comecemos aqui todos a bater palmas, há que dizer que estas reservas ainda estão muito abaixo daquilo que foi, por exemplo, o normal da semana que acabou em 6 de janeiro. Ainda é metade das reservas verificadas em janeiro, o que significa que as perspectivas do turismo interno ainda não são nada animadoras, temos apenas uma pequena, tépida recuperação, uma coisa ainda muito sem sentido. E tanto que assim é que os voos em todo o mundo continuam muito fracos. Aqui na Europa, a Eurocontrol diz que os sobrevoos sobre o continente europeu, 1 milhão a menos de sobrevoos desde março até agora, quase fim de abril. 87% de queda de sobrevoos na Europa em abril é de facto espantoso e aliás basta ver que agora em termos de tráfego de passageiros está muito mal e a carga sim continua cada vez melhor. Isto está tão fraco que até 2 empresas de helicópteros estão entre as empresas com mais movimento aéreo na Europa. Até a Força Aérea Francesa hoje tem mais movimento do que a grande maioria das companhias aéreas que todos nós conhecemos. Entretanto, nos Estados Unidos, uma boa notícia, mais um extra para as companhias aéreas, 9,5 mil milhões de dólares para ajudar a pagar os salários para além de abril e de maio, enfim, além da ajuda anterior, mais 9,5 mil milhões de dólares. Também no Reino Unido, as companhias aéreas querem um esquema semelhante para suporte governamental ao pagamento de salários e o qual se deve estender para além de junho para permitir que empresas, que incluem British Airways, EasyJet e muitas outras, possam também de facto pagar tudo ao seu staff, caso contrário vai haver demissões. Enquanto isto, se há pouco eu disse que aquelas grandes operadoras alemãs adiaram o reinício de atividades para 15 de maio, a Wizz Air volta. A Wizz Air, que é de leste, está ligada à Hungria, mas volta a voar a partir de Londres, de Luton, já a partir de 1 de maio, e um dos destinos é Portugal, é o aeroporto de Lisboa. Enquanto isto, ainda a nível de notícias sobre o que é bom e o que é mau, uma informação aqui da MarketWatch que reporta que o grupo Intercontinental Hotels Group
disse que as ocupações dos seus hotéis estão na casa dos 20 e pouco por cento, isto a nível global. É que neste momento este grupo tem muitos hotéis, dos 470 que tem na China, só 12 estão fechados, o resto já reabriu. Na Europa, metade dos hotéis estão fechados, o mesmo acontecendo no Médio Oriente, Ásia, África e, neste momento, nos Estados Unidos, 10% dos hotéis deste grupo também estão fechados. Sendo assim, no primeiro trimestre, o RevPAR do grupo baixou 25%, incluindo já 55% de queda em março. Se isto ainda em março já estava assim, nem quero imaginar como é que vão ser os números de abril e de maio. De qualquer maneira, esta empresa também vai emitir papel comercial para levantar no mercado financeiro 600 milhões de libras, usando uma facilidade do Banco de Inglaterra. Muito bem, são notícias que já incluem também algumas informações compiladas no fim de semana. O vídeo já vai longo, nós estamos mesmo a terminar e vamos terminar com umas informações de última hora. Uma já era conhecida, que a Norwegian Air volta a dizer que precisa de dinheiro rapidamente. A Norwegian Air diz que só tem dinheiro até meados de maio agora e acabou. Portanto, os criadores vão ter uma bela batata quente nas mãos. E, para terminar, uma nota curiosa, há sempre coisas muito curiosas, que deu no New York Times, pois é, o sempre alegre e convidativo Hawaii está agora a pagar para as pessoas se irem embora. Porquê? Dado que quem quiser fazer turismo no Hawaii tem que passar por 14 dias de quarentena, pois bem, quem não tiver dinheiro para se suportar durante esses 14 dias, a Sociedade de Turismo, a Autoridade de Turismo do Hawaii, está a ajudar financeiramente aqueles que quiserem ir embora. É mesmo pagar para sair. Pronto, e vamos ficar por aqui. Este é só o início da semana. Ao longo desta semana, muito mais e muitas interessantes informações, sempre à frente do acontecimento. Em muitos casos, as notícias da manhã você ouve aqui já hoje. E muito obrigado. Por favor, não esquecer de dar um like, deixar um comentário, subscrever e partilhar o canal Arturismo e estes vídeos que vão ficar na história, infelizmente pelas piores razões, mas é de facto algo histórico o que se está a passar em todo o mundo, em todos os setores económicos e, claro, o turismo não é exceção. Então, bem-ajam e muita saúde a todos. Até à próxima!